Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o nosso livro. Que livro, professora? Oxe, perdeu a aula, foi? Fique tranquilo. A gente vai dar uma retomada em tudo que a gente viveu durante a semana, né? Ainda é quarta-feira, então nós temos tempo suficiente para relembrar o que aconteceu no início da semana, né? Fica tranquilo, você que perdeu essa aula não vai ficar de fora. Antes de a gente começar a aula, primeiramente eu quero apresentar a professora Abigail Viana, que vai ficar comigo na interação, né? Você que está participando do chat vai ficar aí conversando com ela e eu vou, na medida do possível, né? Vou interagindo com você também. Bom dia, professora. Bom dia, professora Kedma. Bom dia, pessoal. Vamos aí participar da aula, vai comentando, você que já está com o aplicativo. E a sua mensagem chegando aqui, a gente vai repassando à professora, tá ok? Exatamente. Nós temos também Maria Helena, nossa querida intérprete de Libras, né? Garantindo a inclusão, que mais pessoas possam acompanhar essa aula, certo? Vamos embora. Eu quero te dizer que estou muito contente, né, por ter voltado. Mais um ano letivo para a gente aprender coisas novas. Nossas aulas serão para os 5º anos, hein? Antes de a gente começar o nosso assunto, eu quero te lembrar algumas coisas. Você que ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha, baixe o aplicativo, se cadastra, já começa a participar comigo. Você também pode acompanhar essa aula pelo canal 22.3 na TV Nova. É isso mesmo. Até às 9h30 a gente vai estar por aqui trabalhando coisas novas e interagindo junto com você. Professora, mas eu não consegui assistir a sua aula. Nem pela manhã, nem a reprise. E agora, o que é que eu vou fazer? Fique tranquilo. Acesse o YouTube, vai lá no canal do Educa Recife, essa aula vai ficar lá para você assistir quantas vezes você quiser. Isso mesmo. Então, você não tem motivo para não acompanhar as nossas aulas, tá? Então, senta, se acomoda e vamos começar a nossa aula. A gente vai começar bem tranquilinho hoje, tá? Eu vou trabalhar um pouco do livro com vocês. O nome é bem sugestivo, né? Tá bem de acordo com o que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Então, a gente, como eu tinha falado para vocês, começou a trabalhar esse livro, Vacina é Tudo de Bom. Professora, eu não sei onde eu acho esse livro, não consegui encontrar. Você pode acessar esse livro na árvore dos livros. Eita, professora, como é que eu faço? Você vai lá, acessa a árvore, coloca a sigla REC, mais o número da tua matrícula e você vai ter acesso a vários livros, inclusive esse que eu vou apresentar para você, certo? A professora Abigail, durante a semana, né, logo no comecinho, ela já veio lendo esse livro, né? O tema já diz um pouco do que a gente vai falar, né? Vacina é tudo de bom. O livro ele começa falando um pouco de como surgiu a vacina, né? Hoje a gente tem outras metodologias que eu vou explicar para vocês, mas como a vacina foi descoberta, né? Para você ter ideia, a vacina ela foi desenvolvida a partir da varíola, né? Não sei se vocês já ouviram falar nessa doença. É a varíola. Professora, mas antigamente eles iam para laboratório para investigar, como é que era? Não, minha gente, a realidade de fato era nua e crua. Um cientista, ele pegou um pedacinho, né, na ferida. A varíola é uma doença que ela gera algumas erupções na pele, né? Um dos sintomas eram erupções na pele. Então, o cientista... professora Abigail, qual é o nome do cientista? Me desculpe lhe atrapalhar, mas é porque me falhou a memória agora.
É Edward Jenner. Edward Jenner, tá vendo? Não trouxe ela em vão, tá vendo? Ela me lembrou muito bem. E foi ele o precursor da vacina, né? Foi ele que começou a investigar, como eu tinha dito para vocês. Não é como a gente vê hoje em dia, de fazer a inoculação, fazer os estudos. Não, senhor, não tinha nada disso, não. Era na prática mesmo. Você que vai ter acesso ao livro, você vai ler direitinho, porque se eu for começar de fato a história, não vai dar tempo de eu concluir, certo? Mas eu quero que vocês prestem bem atenção. Como é que funciona essa questão da vacina? O vírus, ele foi injetado, né, numa criança, isso logo no surgimento da vacina, e esperou-se o tempo para ver se havia essa reação. Professora, pelo amor de Deus, a senhora está dizendo que essa vacina que a gente está tomando hoje, ela tem o vírus ou a bactéria? Estou dizendo isso, mas fique tranquilo, viu? Que isso é muito bem manipulado, muito bem estudado para, claro, você ao tomar a vacina não contrair a doença, né? Na verdade, esses vírus e essas bactérias, elas são inseridas no nosso corpo para alertar o nosso sistema de defesa, beleza? Vamos embora. A gente tá, como vocês sabem, quem acompanhou as aulas, tá por dentro. A professora Abigail começou o livro, o professor Givanilson também, e eu vou dar a continuidade a partir do presente. Hoje a gente vai falar das vacinas atualmente, como elas são desenvolvidas, tá? Presta atenção. Não fica com medo não, hein? Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se vacinou contra o Covid? Você que está me assistindo agora do 5º ano, que já está na idade, né? Fiquei sabendo que a vacina já está disponível. Não tomou ainda? Será que a minha produção tomou vacina? A professora Abigail tomou a vacina? Tomei sim, domingo agora tomei a 3ª dose, a dose de reforço, tá tudo certinho. Olha que maravilhoso. Eu estou garantida com as minhas 3 doses, hein? Mas dói, professora? Oxe, dói nada. E olha, vou contar um segredo para você. Eu morro de medo de vacina. Eu morro de medo de vacina, mas é melhor tomar vacina do que ir para o hospital, né? Minha gente, vocês não sabem, vocês não conseguem ver, mas eu daqui estou vendo o comprovante de vacinação de toda a produção. Vocês acreditam? Pois é, aqui está todo mundo protegido e eu conto com você também para essa campanha, né, para a gente se livrar de uma vez por todas dessa pandemia, porque ninguém aguenta mais não se abraçar, né? Eu gostaria de abraçar você agora, mas infelizmente, por enquanto, esse abraço tem que ser virtual, mas a gente vai sair dessa, tá? Vamos embora. Os cientistas, isso aqui é só um resumo do livro, tá? Vocês vão ter muito mais informações. Eu não trouxe o livro inteiro, que é para vocês não ficarem chateados e irem jogar bola no lugar de assistir a aula, beleza? Eu trouxe um resuminho só para deixar o gostinho para você ir lá na árvore do livro e ler na íntegra, tá? Os cientistas usam vírus e bactérias que crescem em laboratórios. Existem vacinas feitas com bactérias e vírus vivos ou mortos. Dependendo da vacina, os vírus eles são utilizados mortos, outros não. Eles são vivos. O que pode acontecer também é de só serem usadas partes desses vírus, tá? Vírus ou bactérias, beleza? Eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Professora, no caso da vacina, eu vi que no começo tem vacinas de diversas marcas, né? Exatamente, a gente tem Coronavac, a gente tem AstraZeneca, a gente tem Pfizer, a gente tem a Janssen. Elas são desenvolvidas em situações diferentes, tá? Algumas com as bactérias, com o vírus morto,
outras onde o vírus ele está vivo, depende muito do estudo, né, das verificações, de toda a análise dos cientistas, tá? O que importa, na verdade, é garantir, né, que a vacina ela tenha eficiência. Professora Abigail, temos algum comentário, alguma observação? Eles estão atentos. Assim, é importante ressaltar o que a professora Kedmin estava dizendo, que foram feitos inúmeros laboratórios, né, inúmeras vacinas. Por que essa diversidade? Porque vocês lembram que quando começou nessa pandemia, era uma busca incessante pela vacina. Então, cada laboratório correu para fazer suas pesquisas, como a professora vem falando, porque desde segunda-feira, né, estamos trabalhando quando o Edward Jenner, ele começou a fazer pesquisa por conta da varíola. Então, é o mesmo processo. Então, cada laboratório foi usando as ferramentas que tinham na descoberta da vacina. Por isso, essa infinidade, né? Essa quantidade de laboratórios, porque ali o bem comum estava em priori. Quem conseguisse primeiro descobrir ali para poder a população hoje ter a vacina ofertada. Não é simplesmente uma mercadoria porque a marca A é melhor do que a marca B. Não, os cientistas foram todos no mesmo propósito. Cada laboratório com sua equipe, pensando no bem-estar da população, gente. Não é brasileira, não é americana, é população mundial. Somos um mundo que estamos nessa pandemia e juntos estamos todos lutando para sair dela. Não é isso, professora? É exatamente isso. A professora foi muito feliz nesse comentário. O fato da gente ter diversas marcas de vacina é exatamente pelo que ela falou. Vocês acreditam que antigamente, para ser desenvolvida uma vacina, demorava em média 10 anos? Professora, agora foi que a senhora me deixou preocupado. Não quero tomar vacina porque essa vacina ela foi desenvolvida pouco mais de 1 ano. Oxente, se era 10 anos, por que agora, em menos de 2 anos, essa vacina já foi desenvolvida? Esqueceram de um detalhe? A tecnologia, exatamente. Antigamente, a gente não tinha como fazer um cruzamento de dados a tempo. Por isso que as pesquisas demoravam muitos e muitos anos. Hoje não, como a professora Abigail falou também. Essa questão do coronavírus, ela foi uma questão mundial. Essa pandemia afetou o mundo todo. Por isso, cientistas de todo o mundo se apressaram nas pesquisas, focaram, né, nas suas possibilidades para desenvolver o mais rápido possível. O fato da vacina ter sido desenvolvida em menos tempo não significa dizer que ela não é eficaz. Existe todo um protocolo para que a vacina seja desenvolvida. Eu trouxe um esqueminha bem rapidinho aqui para vocês verem que não é assim que se faz a vacina. Não é de forma tão rápida não, minha gente. Primeiramente, eles começam com as pesquisas, né? A partir dessas pesquisas, eles conseguem fazer a troca de dados. E claro que a tecnologia ela ajuda muito, né, nesse sentido. No transporte, no cruzamento de dados, nos resultados, porque a gente tem equipamentos de última geração que podem gerar resultados mais rápidos. Aí a gente vem para o desenvolvimento da vacina, onde existem as fases, né? Existe uma fase onde o vírus, vamos dizer assim, o experimento, né, da vacina, lembrando que quando ele já vem para a primeira fase desse desenvolvimento, o que é inoculado na pessoa, porque um pequeno grupo de pessoa, ela vai testar essa vacina. Gente, nesses testes existem muita pesquisa e segurança. Não achem que eles escolhem as pessoas e já injetam do jeito que está, não. Existe, depois de muita pesquisa e desenvolvimento, esses testes. Existe a primeira fase, onde um pequeno grupo de pessoas, eles fazem os testes, né? São pessoas que normalmente se voluntariam, tá? São voluntários, ninguém é obrigado não, tá? As pessoas, elas escolhem participar dessas fases. Na fase número 2, mais pessoas fazem os testes. Na terceira, ainda mais pessoas fazem. Tudo ok, foi comprovada a eficácia da vacina, foi aprovada que existem órgãos responsáveis para fazer essa liberação e essa aprovação. Estando tudo ok, é que a vacina
ela é disponibilizada para a população, tá? Não achem que o fato da vacina ser desenvolvida em pouco tempo, ela não é eficaz, muito pelo contrário. Vocês vão ver, os dados, eles são claros. Depois da vacina, os níveis, né, de morte diminuíram muito. Então, a gente tem que comemorar e tomar a vacina sim, tá? Você quer saber como essas bactérias ou vírus que a gente recebe na injeção evita doenças? Agora, eu quero que vocês pensem comigo, tá? Eu vou explicar de uma forma bem tranquilinha. A imagem aqui não está à toa. Vocês estão vendo um campo de futebol. Vocês gostam de futebol? Já assistiram a algum jogo de futebol? Eu trouxe esse exemplo, e é o exemplo que tem no livro também, que é para explicar como é que funciona esse processo. Professora, depois que a vacina ela é injetada na gente, o que é que acontece com o nosso corpo? Vê só, eu quero que vocês imaginem uma partida de futebol. Vocês sabem que num time a gente tem vários setores, né? A gente tem a defesa, a gente tem meio campo, a gente tem o ataque. Pensa comigo. A defesa do meu time, ela só vai agir quando houver ataque do outro, certo? Vamos pensar que esse campo de futebol, esse jogo, vamos citar o nosso corpo, para que o meu corpo entenda que precisa combater o vírus. Eu preciso entender, o meu sistema de defesa, ele precisa compreender o que vamos dizer assim, o time adversário quer, que no caso é o vírus, né? Eu acho que você que entende de futebol sabe que antes de uma partida de futebol, o outro time ele é estudado. Você sabe disso, né? Eu acho que você sabe. Se não sabe, preste atenção um pouquinho nos jogos de futebol. Sempre quando os times entram em campo, eles assistem outros jogos, é como se eles memorizassem o tipo de jogo que o outro vai fazer. Para quê? Para que a defesa ela seja eficiente. No caso aqui da nossa história, o gol seria a doença. O time adversário é o vírus que quer causar a doença na gente, né? E o nosso sistema de defesa, eles são os anticorpos, certo? Tranquilo até aí, mas vamos seguir. Vamos imaginar que o nosso corpo tem um time. Esse time entra em campo quando o corpo sofre algum tipo de ameaça. Lembra quando eu falei do outro time quando vem atacar a gente? Pronto. Nesse caso, um pouquinho de bactéria e dos vírus são injetados. Nesse caso aqui, com relação à vacina, lembra que eu falei do estudo? No caso do vírus que é injetado no nosso corpo, só lembrando, esse vírus e essa bactéria são injetados em pequenas quantidades e eles são manipulados para não fazer mal a gente, para não gerar sintomas. Esse vírus é injetado na gente para que, vamos dizer assim, o nosso sistema de defesa acorde e os nossos anticorpos eles vão se defender do vírus, que no caso quer atacar a gente, fazer o gol e nos causar doença. É como se o outro time quisesse fazer o gol. O gol seria causar a doença. Os jogadores conhecem muito bem o vírus ou a bactéria atacante. São os conhecidos anticorpos. É aqui, ó. Eles conhecem muito bem por causa desse vírus e essa bactéria que foi injetado no nosso corpo e despertou os anticorpos e o nosso sistema, né? As nossas células de defesa para que a doença ela não chegue até a gente, tá? Eles eliminam o vírus ou as bactérias e evitam a doença. E o jogo fica guardado na memória, como se fosse assim. Eu joguei com um determinado time. Eu vou guardar na memória a forma como ele joga, para que se eu vier jogar com ele de novo,
eu já saiba o que fazer. É o que acontece com a vacina. A gente toma a vacina e o nosso corpo, ele acaba memorizando aquilo ali. Porque se a gente for atacado novamente, o nosso sistema de defesa, né, as nossas células de defesa saberão o que fazer. Se algum dia seu corpo encontrar novamente com esse vírus ou bactéria, ele vai se lembrar como combater aquele jogador. Esse jogador não vai mais causar a doença. Beleza? Tranquilo até aí. Muito bonzinho esse livro, viu? Eu recomendo demais. Quando você toma a vacina, as bactérias ou vírus ficam na memória e não te deixa doente. É exatamente isso. Toda vez que tentar te atacar, o vírus tentar chegar em você, o teu sistema de defesa ele vai entrar em ação e a doença não vai chegar. Mas, às vezes, o corpo precisa reforçar as suas memórias contra alguns vírus e bactérias. Vocês lembram que existe uma vacina de gripe, por exemplo, que vocês precisam tomar anualmente. Professora, a senhora acabou de me dizer que a vacina vai fazer com que meu corpo guarde na memória como agir para combater o vírus. E por que a senhora está me dizendo agora que eu preciso de dose de reforço? Existem alguns vírus que eles são mutantes. Mutantes, professora de X-Men, é? Ah, pois, professora, está viajando, Tô não. O que eu quero dizer com vírus mutante é que eles são modificados. Inclusive, esse Covid-19, existem algumas variantes e ele vem se desenvolvendo ao longo dos anos, ele vem modificando. Por isso que, professora, eu tomei a vacina, mas fiquei doente de novo. Oxente, porque o vírus, ele foi modificado e certamente precisará de uma dose de reforço. Existem muitas vacinas para tomar, mas existe uma forma de controlar isso, que é usando a caderneta de vacinação. Você pode controlar isso direitinho, certo? Eu vou só correr um pouquinho, porque daqui a pouco o professor Givanilson vai entrar na minha aula e a gente vai acabar dando outra aula junto, né? Mas eu vou finalizar aqui. Então, se você tá com vacina atrasada, corre no posto de saúde e atualiza a tua caderneta. Beleza? Entenderam como é que funciona? Eu espero que sim. Lembrando, a vacina ela tem capacidade de erradicar com as doenças, de acabar com algumas doenças, como foi com a varíola. Se Deus quiser, com o Covid não será diferente. Mas, para isso, a gente precisa se vacinar. Todo mundo precisa se vacinar para a gente ter essa vitória coletiva, beleza? E agora, descobriu que a vacina é tudo de bom? Eu quero saber se a sua caderneta ela está atualizada. Se não, corre no posto de saúde e toma a tua vacina, beleza? Então, vacinas salvam vidas e eu quero que vocês se vacinem, certo? Então, eu vou agradecer a professora Abigail por hoje. A minha aula acabou. Muito obrigada, professora, pela ajuda. A Maria Helena também, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Fica aí que tem coisa boa ainda. Tem muita coisa boa. Se não tivesse, eu ficaria até meio-dia com você. Mas não dá. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Fiquem bem.